Diz assim: em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas, ou seja, estão disponíveis. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é... Bom, olha só, aqui nessa questão eu quero iniciar por ela justamente porque ela traz a ideia conceitual de razão que nós trabalhamos na aula passada, né, para a gente lembrar o que é a razão. Razão é uma coisa em cima da outra de forma comparativa. Então ele quer fazer isso, ó. Ele quer que tu diga a razão, olha aqui, ó, razão entre a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total. Então vou até escrever isso, ó. Ele quer a razão, ou seja, ele quer que tu compare o quê? Duas quantidades. Quem é que vai em cima? Quem é citado primeiro? Quem é que é citado primeiro? Razão entre a quantidade de cadeiras reservadas. Então, olha aqui, ó, reservadas em relação a palavra relação aqui que eu falei para vocês. Lembra que razão e relação tem uma similitude, tem uma correspondência? Então, a razão entre cadeiras reservadas do setor 3 em relação, ou seja, comparativamente ao total de cadeiras. Então, ele quer reservadas em relação ao total. Está meio trancando aqui minha caneta, mas eu acho que vai. Do mesmo setor, no caso, né? Do setor 3, isso, ó, do setor 3, que é esse aqui, ó, na figura. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Em cima eu vou ter que botar as reservadas. As reservadas são as cadeiras escuras. Então, eu vou fazer uma contagem, né? How many? Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cadeiras. Então, reservadas são 17. E agora, em relação ao total. Bom, daí claro que eu não vou contar, né, pessoal? Olha aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6... Me perdi aqui que não riscou na caneta. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 colunas, né, 10 filas. Cada fila tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 vezes 7 são ao todo 70 cadeiras. Então, como ele quer fazer a comparação das reservadas em relação ao todo? 17 em relação ao 70. Não dá para simplificar. Se desse, eu poderia ter a opção na alternativa de simplificar ou não, porque não é obrigatório. Mas não dá para simplificar isso. 17 é primo, e aí eu tenho 17 para 70. Olha que difícil que é essa questão, letra A. De boa? Sim, tá bom. Né? É a razão comparar um em cima do outro. Certo? E eu não tinha entendido nada mesmo, só. Porque, tipo, da onde que tá saindo esses números? Uhum. Essa questão ela podia complicar um pouquinho, né? Não chega a complicar, mas podia ser, ter uma natureza diferente se ele perguntasse a razão entre as cadeiras reservadas e as cadeiras não reservadas. Podia ser também, né? Podia ser reservadas e não reservadas. Olha só para complementar aqui, ó. Se fosse a razão entre... Ah, minha caneta voltou ao normal, dale. Não. Reservadas e não reservadas. Ou seja, aquelas que são disponíveis. Acho que fica mais bonito, né? Reservadas com as disponíveis. Então, eu teria o quê? Bom, continua sendo reservadas 17. E agora as disponíveis. Ah, senhor, tu não vai contar, né? Não, não vou contar. Eu sei que são 70. Se eu tiro os 17 reservadas, quantas disponíveis ficam para mim? 53. Então, se fosse a relação entre as reservadas e as disponíveis, seria 17 para 53. Olha a letra B. Seria a letra B. Aí tem esse valor mesmo. Ah, isso aí. Sim, eu me confundi. É. Então tem que ver. Eu olhei pra coisa e achei que era a B. É por isso que tem que olhar sempre aqui, ó, o que ele quer. Razão entre quem, entre quem e quem.
reservadas em relação ao total. Reservadas em cima, total embaixo. É simples assim. Essa ideia é bem legal de ter isso na ponta da língua, porque de repente vai fazer um exercício de um outro assunto que vai ter esse negócio de razão. Aí vai falar razão entre área do fulano e volume do fulano. A área vai em cima, volume vai embaixo. Tá? Então tem que ter essa ideia de ordem aí. Não pode ser de qualquer jeito. Bom, e eu vou aproveitar também que eu fiz essa questão desse modo para comentar uma outra coisa. Como essa primeira razão aqui, ó, que é a resposta, 17 para 70, foi feita em relação ao total, esta razão, além de razão, eu também posso dizer que é uma fração. Ela respeita a ideia de fração. Por quê, Sor? Porque tu está comparando uma quantidade em relação ao total. Fração é sempre isso, é uma razão, é uma comparação de uma parte com o total. Então, a fração ela é um tipo de razão, como nesse caso, por exemplo. É a razão entre reservados e total, que é a fração, portanto, dá para dizer que é a fração de cadeiras reservadas. 17 centavos é a fração que representa as reservas. Mas quando eu faço reservadas em relação a disponíveis, isso aqui, ó, não é fração. Não é fração. Isso é só razão. Por que, Sor? Porque esses disponíveis aqui, o 53, não se refere esse 53 não se refere ao total. Tipo, 17 não está aqui dentro do 53. São coisas distintas, diferentes, o 17 do 53. Já no outro, se eu pensar, dentro desse 70, eu tenho o 17 aqui dentro. Esse 17 faz parte do 70. Por isso que o 17 é uma fração do 70. Só que aqui 17 não é uma fração do 53. O 17 não é uma parte do 53. Então não é fração. Tranquilo? Certo? Sim, sim. Então, essas ideias às vezes parecem umas ideias bem bobas, né? Mas muitas vezes são cruciais na hora de tu fazer uma questão, porque às vezes tu pode usar um caminho alternativo de resolução pelo conceito. Tu pode usar a ideia, tu pode usar uma malandragem na hora de fazer a questão, fazendo isso, né? Usa o conceito, sem precisar efetivamente fazer os cálculos muitas vezes. Então é por isso. Bom, então a gente começou com essa barbadinha, vou escolher mais uma aí e a gente vai fazendo, tá? Uma coisa que eu preciso fazer para as próximas aulas é separar as questões antes que eu vou fazer para deixar para vocês. Porque isso aqui fica muito ruim, tu olhar uma questão que tu nunca viu e depois não tem ela manuseada fisicamente. Tá? Então eu vou me organizar também nesse sentido. Tá? Muito bem. Senão a direção vai me chamar, a supervisora vai me chamar, vai dizer que eu estou fazendo porcaria. Deixa eu ver aqui uma outra. Eu não enxergo, está tão pequenininho aqui. Vou pegar a Bangu aqui. Ah, essa aqui dá para ver. Ó. Essa questãozinha aqui, bem legal, de proporcionalidade. Deixa eu aumentar aqui. Aí. É de física, só. Parece, né? Parece física. Parece física, porque ele tem lei de Newton, né? Isaac Newton. Verdade. Tem uma fórmula ali de força e tal. Tem uma fórmula de força, né? Que relacionando ali a massa com o raio. Ai, não vou atender isso aqui. Não deve ser importante. Se for importante, vai ligar de novo. Tá. Olha só. Então diz assim essa questão. Tá meio pequenininha a letra ali, mas eu acho que dá para ver. De acordo com a lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F, que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular, é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita. Ou seja, que eu não entendi nada do que tem ali. Já fui para o ou seja. F igual a k vezes m dividido por r ao quadrado. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados, cada um por um ponto, M e R. É como se M fosse o X e o R fosse o Y. Cujas coordenadas... No plano cartesiano, exatamente. Tá? Então, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra.
Ponto. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Então aí eu tenho que fazer a comparação. Oi. Quanta informação. É, Quanta informação. é bastante. Tá aqui. Ver se o pessoal também. Não deve ser nada importante. Não. Então tá. Olha só. O que eu tenho que pensar? Eu tenho duas formas de fazer essa questão. Eu tenho uma forma de olhar para o gráfico e aí comparar o gráfico com a fórmula. E eu posso olhar o gráfico e não comparar muito com a fórmula e comparar com o que ele fala aqui. Olha só, ele diz assim, ó, que de acordo com a lei de Newton, a intensidade da força, ou seja, o quanto a força é forte ou não é forte, essa força gravitacional, a força da gravidade, né, que a Terra exerce sobre as coisas, então sobre o satélite, é proporcional à massa do satélite. Quer dizer, quanto maior a massa de alguma coisa, mais a Terra puxa. Quanto menor a massa, menos a Terra puxa. Então é proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado do raio. Por isso que tem assim, ó, força é proporcional à massa. Então existe uma constante de proporcionalidade K vezes a massa do objeto. Então é isso que a Terra vai fazer. Mas só que essa força ela é inversamente proporcional à distância. Na realidade nem é a distância, é o quadrado da distância. Tipo, quanto mais afastado o corpo se encontra da Terra, na realidade do centro da Terra, porque a força de gravidade ela puxa para o centro da Terra, né, uma coisa assim. Então, quanto mais longe da Terra está o corpo, menor a gravidade. Quer dizer, tu vai te afastando da Terra, a Terra vai te puxando com menos força. Até que chegar um ponto que tu sai vamos dizer assim, do campo de gravidade e tu não é mais puxado. E aí tu fica tipo vagando pelo espaço. Mas que tanto que é esses WhatsApp do caramba? Será que tem alguém morrendo? Eu não sei. Ai, ai, ai. É a minha diretora, mas eu tô em aula. Não, não, não. Não, não. É que ela precisa de mim, porque eu sou o Coringa. Eu acho que era baixo, mas... Ah, boa. Deixa eu botar uma carinha triste aqui. Então tá, dei o recado. Então tá, como eu tava te falando, a força ela é tipo, ela vai enfraquecendo na medida que tu vai se distanciando. Mas esse enfraquecimento é um enfraquecimento interessante, porque ele vai enfraquecendo com o quadrado da distância. Né? Então ele vai tipo aumentando a intensidade de enfraquecimento. Guarda assim, tipo, tu tá sei lá, a 100 metros de altura, tu tem uma força de atração da Terra sobre ti. Quando tu vai para 200 metros, essa força não vai ficar igual à metade, compreende? Vai ficar menos da metade. Por quê? Porque ela está sendo inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então a distância vai aumentando um pouquinho, mas como está aqui ao quadrado, essa força vai se intensificando na sua diminuição. É mais ou menos isso. Tá? Isso não precisaria muito nesse exercício, tá? Mas eu estou explicando de uma forma mais completa, estou fazendo o sentido físico da coisa. Bom, então ele está dizendo que se aumenta a massa, vou fazer a pergunta para ti, se aumenta a massa do corpo, a gravidade sobre ele aumenta ou diminui? Diminui? Se um corpo tem mais massa, a Terra puxa ele com mais força ou com menos força? Mais força. Com mais força. Tipo, a Terra me puxa com um jeito e puxa o Faustão com mais força. Se bem que eu e o Faustão, eu tô quase igual ao Faustão. Não posso falar muito agora, que eu tô bem redondinho. Mas enfim, então, um corpo maior, com mais massa, ele é atraído para a Terra
com mais intensidade. Beleza. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Se o corpo está mais afastado da Terra, ele vai ser puxado com mais força ou com menos força? Menos força, menos força. Vai se afastando, vai perdendo a força. Então, olha só, sabendo isso, eu posso, tipo, isso aqui eu não entendi muito bem, não tem problema, mas eu entendi a ideia. Se eu entendi a ideia, eu vou comparar. Olha só. Vocês querem comparar primeiro o A com o C ou o A com o B? Porque tu consegue ver que o A ele está ligado ao C e ao B, então está mais fácil de comparar. Se eu quiser comparar direto o C com o B, eu vou me quebrar. Então eu acho melhor comparar ou o A com o C ou com o B. E aí tu escolhe. A com B? A com B. Então se eu vou comparar aqui A com B, olha só, A e B. O que o A e o B eles têm iguais entre si? O raio, eles têm o mesmo raio ou a mesma massa? Mesma massa. O que vocês acham? É unânime essa resposta? A e B têm a mesma massa? Olha onde é que está a massa aqui, ó. Não, tá errado. Ele tem mais errado. Isso. Cara, não te preocupa. Interpretação gráfica, isso é bem importante. Não é nossa. É isso aqui, é aula. É pra gente retomar esses conceitos. Então eu tô vendo que o B tá mais pra frente na massa. Ó. Então o B é um troço, é uma bolona. Ó o B. O B é uma bolona. Ó. E o A, ele tem menos massa. O A é uma bolinha. É isso que tá acontecendo. Então quem é que tu acha que é puxado com mais força? O A ou o B? O B. Então dá pra dizer que a força do B, ou a gravidade do B, já sei, ó, é maior que o A. Bom, já dá para eliminar alternativas olhando isso, né? A força do B é maior que o A porque tem a mesma massa. Eles têm o mesmo raio. Eu fiz aqui uma cagada aqui, ó. Olha só, como eu sou um boca aberta. Os dois, ó, o A e o B, eles têm o mesmo raio. Ó. Essa bolinha é igual a essa. Entende? Só que essa bolinha aqui, ela tá oca e essa bolinha aqui, ela tá cheia. Agora sim. Tá? Fica melhor, porque eles têm o mesmo raio, certo? Mais ou menos isso, tá? Só para tu entender. Então, mas continua sendo que FB é maior que FA. Certo? Porque tem mais massa. Agora eu vou comparar o A com o C. O que tu acha? O A e o C, o que eles têm em comum? Eles têm a mesma massa. Porque a massa aqui, ó, tá aqui, ó, eles têm a mesma massa, A e C. Só que o C, ele tem maior raio. Ele está com afastamento maior, entende isso? Esse raio é o raio de afastamento, é o raio da órbita. Então ele está mais afastado. O C está mais longe. Mais longe. E o A está mais perto. Tá certo? Já o A e o B, ó, eles estão na mesma distância. Por isso que eu botei as bolinhas com o mesmo tamanho para dar essa ideia. Então eles estão na mesma distância. Já o A está mais perto e o C está mais longe. Então, A com C, o que tu acha? Quem é que tem mais. Quem é que é mais forte? A gravidade é mais forte aonde? No A ou no C? No C. No C, a gravidade puxa mais o C? Com mais força, tu acha? Não, puxa mais o A. O A por quê? Porque ele está mais perto, né? Tá mais perto. Tá mais perto, o raio menor aqui, ó. Raiozinho pequeno. E aqui, olha o puta raio. Aqui o baita raio que tem no C, ó, grandão. Então o C, ele vai ser puxado com menos força. Então eu sei que a força do A é maior que a força do C. Bom, agora eu já consigo resolver. O B é maior que A. Se o A é maior que C, então o B é maior que todo mundo. Olha só. F de B vai ser maior que o F de A, que por sua vez F de A é maior que o F de C. Está aí a relação. F de B maior que F de A, maior que F de C. Onde é que tem isso? Letra E. Na E, boa! Você não tem lugar nenhum isso aqui. É que tá virado o sinal, né? Consegue ver, ó? Ele virou, ele botou F de C menor que F de A, menor que F de B. Aqui também está dizendo que o F de B é maior que todos, ó, porque está na boca do sinal. Tá? Então a resposta aqui, letra E. Realmente. Viu como dá para fazer uma coisinha dessa na prova?
Não é uma questão fácil, viu? Não é assim, ai, que coisa mais fácil. Não é. Mas dá para fazer. Então, essa questão aqui de análise gráfica, tu vê que quem salvou foi o gráfico. Não foi a fórmula. Eu nem olhei para a fórmula. Tranquilo? Sim. Beleza. E aí nós vamos, então, catar uma outra coisa aqui. Vamos catar a questão. Deixa eu ver aqui. Eu vou ir fechando o que eu já fiz para não ficar me atrapalhando. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui. Essa mesmo. Então, deixa eu fechar. Beleza. E eu fiz uma outra aqui. Deixa eu ver se eu acho. Das cadeiras, tá aqui, ó. Isso. Aí vai diminuindo aqui, eu não me atrapalho. Deixa eu escolher uma outra coisa. Essa aqui eu acho que eu já fiz na aula passada. Dá uma olhada. Das pessoas na Eu achei muito legal. Muito legal essa aqui, né? Ela é meio aritmética. Bem legal. Isso aí caiu na prova. Então, essa aqui dá pra fechar também. Ó, bem... Essa foi bem recente, né? Não foi essa? Essa questão é recente. Essa questão acho que é de... Não sei se é da última prova ou da penúltima. É nas últimas provas aí. É recente, sim. Muito bem. Deixa eu ver. Opa. Aqui. Caramba. Aí, agora vai. Essa aqui, deixa eu ver. Essa questão... Vou fazer essa. Essa questão aqui é de escala, tá? Eu aproveito para falar sobre escala. Escala, olha só. Havia um tempo na prova do Enem que escala era muito certo na prova. Chegava a ter assim, ó, 2 questões de escala, às vezes até 3 questões de escala numa mesma prova, né? Das 45, 3 questões de escala. E ultimamente questão de escala não é uma coisa assim tão certa na prova, tão garantida. Mas de vez em quando pinga, então é bom a gente ficar esperto. Tá certo? Bom, então a gente vai falar sobre a ideia de escala, tá? O que é escala e como se trabalha na questão na prática. Bom, escala é um artifício matemático que indica a ampliação de um objeto ou a redução de um objeto. Geralmente é redução. Quer dizer, a escala é o artifício matemático que possibilita, por exemplo, eu desenhar o Brasil inteiro, que é grande pra caramba, desenhar numa folha de papel, fazer um mapa para estudar geografia. Certo? Então a escala permite isso, porque eu consigo reduzir um objeto real para uma situação bem menor. Então isso é a escala. A escala, então, é a coisa matemática que tu utiliza. E aí, dentro dessa redução, uma coisa que é legal, que é o seguinte, que quanto mais tu reduz um objeto, quanto mais tu reduz, maior vai ter que ser a gente fala que é menor a escala. Maior vai ter que ser a redução, maior vai ser o númerozinho do 1 comparado com o outro. A escala sempre é o 1, 2 pontinhos com valor. Se tu reduz muito um objeto, uma cidade, um país, se tu reduz muito o desenho, tu vai ter um número grande aqui depois dos pontinhos. Olha só, nesse exemplo, ó. Eu tenho aqui uma escala de 1 para 400. Olha só, 1 para 400. A escala em geral é assim. É 1 comparado com alguém. Então, se eu faço 1 para 400, significa que eu diminuí o negócio 400 vezes. Se eu boto 4.000, 1 para 4.000, significa que o objeto foi reduzido 4.000 vezes. Se eu boto para 40.000, o objeto foi reduzido 40.000 vezes. Ele encolheu 40.000 vezes. Então, isso é o significado de escala. Tá? Escala indica quantas vezes foi reduzido o negócio. Só que tem que pensar o seguinte, que a escala, que tem esse formato, eu vou usar o 1 para 400, a gente se lê assim, ó, 1 para 400. Então, esse 1 para 400, que é uma redução de 400 vezes, ele é uma redução, isso é bem importante, é uma redução linear.
Como assim, senhor? É uma redução em comprimento. Então, tudo fica 400 vezes mais curto. Então, se for uma estrada, por exemplo, reta, e eu desenho essa estrada numa escala de 1 para 400, e ela tem 400 metros, olha só que legal isso. Eu tenho uma estrada, eu tenho uma reta de uma estrada que tem 400 metros. E aí eu vou desenhar essa escada num papel, ou no chão, ou num mapa, enfim, e eu vou usar uma escala de 1 para 400. Então, ela vai reduzir 400 vezes. Então, eu vou precisar de quanto de espaço no papel para representar essa estrada? Vou precisar de 1 metro de papel. Dá para entender? Ela foi reduzida 400 vezes. Ela era 400 metros, passou para 1 metro. É isso que significa. Mas foi o comprimento da estrada que reduziu, certo? Se essa estrada tem uma certa largura, vamos supor, a estrada tem, sei lá, 6 metros de largura. Porque ela é comprida assim, ó. Aqui ela tem 400 metros. No papel eu representei com 1 metro, porque a escala é de 1 para 400. E aí eu quero fazer a largura dela também proporcional no papel. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 6 metros e dividir por 400. Vai ficar um risquinho bem fininho para fazer essa estrada. Porque vai pegar 6 metros... Professor, Hã? mas por que 6 metros? Eu inventei 6 metros. Inventei a largura dela de 6 metros, tá? Podia ser 10, enfim. Tá? Então, se eu quisesse representar... 6 para 400, isso? Eu vou fazer essa largura, eu vou pegar o 6 e vou dividir para 400. Exatamente. Certo? Então, ele vai transformar para centímetros. Montar é de 6 para 400. 6 para 400. Uhum. Isso. É isso sim. Bom, então tá. Então, assim, ó. Escala, geralmente é para redução. O valor que tem na escala é quantas vezes diminui. E a redução é uma redução sempre linear, é em comprimento. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque no Enem, de vez em quando, tem um exercício que ele trabalha com escala, mas ele fala ou em área ou em volume. Ou em área ou em volume. E aí eu tenho que pensar que se eu estou reduzindo linear e eu quero área, é como se eu reduzisse 2 vezes. Mas eu já vou fazer isso no cálculo, tá? Não vamos apressar as coisas. Já entendi o que é escala. Eu falei para ti que a escala geralmente é utilizada para reduzir uma coisa, mas a escala pode ser também utilizada para aumentar. Mas eu nunca vi pegar um edifício e desenhar maior do que ele já é. Não, é um edifício, não dá. Não dá mesmo porque tu vai precisar de um papel maior que o próprio edifício. A mesma coisa, eu quero fazer o mapa do Brasil numa escala, desenhar para aumentar. Pô, daí tu vai ter que comprar um papel maior que o próprio Brasil. Tu vai gastar todo o teu dinheiro comprando papel. Então não é bom. Então, quando é que a gente usa escala para aumentar coisas? Quando eu vou desenhar uma célula, por exemplo. Né? Tu já viu célula desenhada no livro de biologia? Sim, ela está ali, muitas vezes, em escala. Pega a célula... Imagens de microscópios que tem aumentado não sei quantas vezes. Exatamente. Ali tem uma escala de aumento. Exatamente. É como se ficasse daí o contrário, como se fizesse assim, ó, 400 por 1. Quer dizer, cada 400 lá, tu bota 1. Certo? Sempre assim, ó, o primeiro significa, o primeiro número aqui, ó, indica o quanto tu tem no desenho. É sempre assim, ó, desenho, ou mapa, ou maquete, ou miniatura, né? Quando faz aqueles bonequinhos super-herói, aquilo ali é feito com uma escala. Tu não pode fazer de qualquer jeito, senão ele fica com a cabeça maior do que o corpo, fica com as pernas muito compridas demais. Então é feita uma redução parelha, é usada uma escala. Geralmente esses bonecos que são oficiais, assim e tal, a escala é de 1 para 10. Aqueles maiorzinhos, né, que são mais caros, é 1 para 10, ou seja, ele é reduzido 10 vezes o tamanho. Se eu empilhar 10 Batmans, um em cima do outro, se estiver na escala de 1 para 10, vai dar a altura original do Batman. Mais ou menos isso. Então, o primeiro número indica o que tem no desenho e o segundo número indica como que é o objeto real. Seja o país, seja a cidade, seja a praça, seja o Batman. É isso que acontece. Tá? Quando eu faço um aumento, no caso da célula, por exemplo, eu aumento 400 vezes a célula para representar no papel, daí seria tipo 400 por 1.
Quer dizer, no desenho é 400, enquanto que no real é 1. Então ela foi aumentada. Seria mais ou menos assim. Ok? Bom, visto isso, a gente pode fazer exercício agora, fazer o exercício. O exercício diz assim: em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto há informações dizendo que se trata de uma peça em escala de 1 para 400 e o que o seu volume é 25 centímetros cúbicos. Então, olha só, o objeto. O que eu sei sobre o objeto? Eu sei que a escala é de 1 para 400. Então, todas as medidas, comprimento, largura, diagonal, altura, todas as medidas lineares desse objeto, eles foram aumentadas 400 vezes. Então, ele tem uma redução de 400 aí no objeto, mas é redução linear, medida de comprimento, certo? Tamanho de comprimento, coisa que tu mede com a régua. Bom, e aí diz que o volume desse objeto é igual a 400, aliás, é 25, o volume é 25 centímetros cúbicos. Beleza? O que pergunta? O volume do objeto original, do monumento. Então, o monumento vai ter um volume, vou botar um volume maiorzão aqui, ó, um volumão igual. Oi. O objeto, tipo, o monumento, a Estátua da Liberdade, digamos. Isso. 400 metros? Ou ele foi diminuído para 400 metros? Não, vamos pegar a Estátua da Liberdade então. Vamos supor que tu vá para os Estados Unidos e vá lá visitar a Estátua da Liberdade. Provavelmente lá em algum lugar ali perto tenha a Estátua da Liberdade de gesso, aquele bem vagabundo, para vender. Pintadinho, né, bonitinho, para tu levar de recordação, que chama souvenir. Aquele souvenir é feito segundo uma escala, para ficar bonitinho e ficar igual, certo? Então vamos supor que a escala utilizada naquele objeto que tu vai comprar é de 1 para 400. Então significa que todas as medidas de comprimento da Estátua da Liberdade foram reduzidas 400 vezes. Se tu empilhar 400 bonequinhos da Estátua da Liberdade que tu comprou, comprar 400 e empilhar uma em cima da outra, vai dar a altura da Estátua da Liberdade. É mais ou menos isso. Não sei se eu te respondi. Entendi. Entendeu? E isso significa redução de 1 para 400. Tá? Respondi? Sério? Então tá. Então assim, essa é a redução, tá? 1 para 400. Mas em situação linear, a altura da estátua, largura da estátua, tamanho do braço da estátua, tamanho daquela tocha que ela fica segurando, né? Aquele comprimentinho lá. Então tudo é reduzido 400 vezes. Todas as medidas que eu posso medir com a régua, ou com uma fita métrica, ou com uma trena. Mas ele está perguntando, olha só, ele está relacionando volume. Então o volume, como é que o volume ele é calculado? O volume é calculado em objetos em 3 dimensões. Um objeto ele tem largura, né, em termos de volume, em termos de dimensões. Ele tem a largura, a dimensão largura. Ele tem a dimensão comprimento. E ele tem a dimensão profundidade, ou altura, como queiram. Então o objeto tem 3 dimensões. Por isso que fala 3D. O objeto 3D. O que é 3D? 3 dimensões. Largura, comprimento e altura. Então o 3D dá essa ideia de profundidade, da ideia de volume. Por isso o 3D. Então nota aqui, olha só que legal que é o negócio. Como a escala ela está 1 para 400 e essa escala ela é linear, significa que aqui, ó, essa largura vai aumentar 400 vezes. Ó, vezes 400. Esse comprimento vai aumentar 400 vezes. Vezes 400. E essa altura, é uma medida linear, também vai aumentar 400 vezes. Então, olha só, o volume do objeto aqui, ó, o volume do monumento vai ser o seguinte. Vai ser o volume do negocinho pequeno, né? Do souvenir, da representação, né? Então, do objeto. Então, vai pegar o 25 e vai fazer o quê? Vai multiplicar por 400
400 e 400. Tem que multiplicar 3 vezes por 400. Por quê? Porque tu tá aplicando escala, que é uma coisa linear, para volume. Então o aumento é 400, 400, 400. Vamos supor que fosse numa situação de área. Em vez de falar sobre volume de alguma coisa, fosse a área, sei lá, pega uma praça e representa no chão do museu lá do caramba, pega aquela praça e desenha no chão. E aí ele faz a pergunta... Uma maquete, por exemplo. Certo? Uma maquete, bom exemplo. Uma maquete da cidade, então tu não vai ter volume, tu não vai ter 3 dimensões, tu vai ter só 2 dimensões, largura e comprimento. Aí como é que tu faria o cálculo? Seria o 25 vezes o 400 e vezes o 400. Só multiplicaria 2 vezes 400 porque tu tem 2 dimensões na área. É sempre assim. E agora é só ser feliz aqui, ó. 25 vezes 400 vezes 400 vezes 400. Deixa eu... Aqui bem legal, ó. Olha, muito legal, ó. Eu podia fazer 25 vezes 4, 4 vezes 4 vezes 4 dá 64, depois multiplicar por 25 vai dar trabalho. Olha a esperteza do cara. Eu pego aqui e faço, ó, 25 vezes 4. Quanto é que dá? Dá 100, ó, dá redondinho. Isso é uma delícia fazer isso, 100. E aí ficou faltando aqui, ó, 4 vezes 4. Quanto é que é 4 vezes 4? 16. Então, estou fazendo 100 vezes 16. Eu pegando só os números, ó, 25, 4, 4 e o 4. Então, 4 vezes 25, 100. 4 vezes 4, 16. 100 vezes 16. Já encontrei aqui quanto? 1.600. Tá, só olhei aqueles zeros. Os zeros agora é só acrescentar. Tu tem 1.600. E aí vai botar mais 2, 4, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Tá aí o resultado. Nossa Senhora. Já era. Tranquilo, não precisei fazer ele contaria do todo. Então, isso é o volume, só que aí tem a pegadinha. Tem o glu-glu e é. Olha aqui, ó. Isso aqui é em que unidade? Isso aqui é em centímetros cúbicos, porque, olha só, o volume está em centímetros cúbicos. Quanto amplia, tu vai ter aqui centímetros cúbicos. E ele está pedindo em metro cúbico. Ai, Sor, mais isso. Mas olha só como é fácil. Eu já sei quanto vale um metro cúbico, tá? De centímetro. Mas se eu não sei, olha como é fácil. Um metro cúbico é uma caixa que tem... Opa, ficou feio aquilo ali, hein? É uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, eu tenho aqui 1 metro, 1 metro, e No caso, cada aresta mede 1. cada aresta mede 1. Então, tu vai ter o que aqui? Tu vai ter 100 centímetros, porque 1 metro são 6 centímetros. Aqui tu vai ter 100 centímetros, e aqui tu vai ter 100 centímetros. Então, fica fácil de perceber que 1 metro cúbico, o que ele é? Ele é 100 vezes o 100 e vezes o 100. Parece que é muito, mas é isso mesmo. Porque 1 metro cúbico é 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. É uma caixa quadrada de 1 metro por 1 metro. Cúbica, na realidade, né? 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Cada metro é 100 centímetros. Então, 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros. 100 vezes 100 vezes 100. Isso vai dar 1 com 6 zeros. A mesma técnica que eu usei antes ali, ó. 2, 4, 6 zeros. 1 milhão. 1 milhão de centímetros. Então, se eu quero passar isso aqui para metro cúbico, é só dividir por 1 milhão. 1 com 6 zeros. E agora, ó a felicidade. Corta 3 zeros, corta 3 zeros, corta 3 zeros, corta 3 zeros, me sobrou 1.600 sobre 1. O que é 1.600 sobre 1? 1.600. Volume igual... Ah, quem não? Quem não? Dá até o papai. Dá? Chega aí. Nossa. 1.600 metros cúbicos. Olha que coisa mais legal, letra C. Tranquilo? Então aí ficou tipo uma aula sobre escala, né? Foi um exercício que a gente utilizou para fazer toda a teoria de escala. Ficou muito legal. E os macetes ajudam bastante. Hum. Poupam muito tempo.
Uhum. Claro. Eu não, eu gosto muito de alguns atalhos da matemática para fazer cálculo, né? Principalmente coisa aritmética. Mas eu sempre reforço que macete não salva, né? O que salva é que tem gente que acha assim, ó, que tem que saber os macetes para estudar. Né? É o contrário, tem que estudar para usar os macetes no estudo, né? O estudo sempre é maior que macete. Não pode usar assim o macete como base de estudo e estudar um pouquinho. Tem que estudar muito e usar os macetes como complemento, né? Eu vejo isso no YouTube, Sim. eu fico muito pé. Hoje em dia tá uma chafurda, né, cara? O internet. Professor, 25 vezes 400 vezes 400 Ah, vezes sim, 300. Se eu não soubesse desse macete, eu ia ter problema fazendo exatamente. cálculo. Mas tu vê que o Demora exercício. bastante. Tranquilo, é isso que eu tô falando. Ó. O macete ele tem que ser uma parte do estudo, uma parte do espetáculo do exercício, entendeu? O macete tem que ser uma parte. Não pode ser o macete todo o exercício. Porque o macete vai funcionar em situações. Não vai funcionar sempre, em qualquer lugar, em qualquer. Entendeu? Não vai salvar a pátria. E isso que eu tô falando que eu vejo no YouTube muito vídeo que os caras assim. Como acertar não sei quantas questões só sabendo não sei o que. Cara, isso não existe. Essas mágicas, os caras botam macetes, não sei o que. O que Parece existe truque é do estudar. cara ensinando como ir bem naquelas questões de verdadeiro ou falso. Isso aí não funciona. Tu tinha uma técnica, tipo, quando é falso e quando Uhum. é verdadeiro. Nossa. É assim, ó. O que é o macete? Vamos supor, tu vai fazer uma questão de verdadeiro ou falso. E aí tu conhece o macete desse cara. Bom, então naquela questão ali específica, tu vai usar aquilo ali. Por quê? Porque tu tá no horror, tá no desespero, tu não sabe fazer a questão, então tu vai usar a técnica. Mas tu sabe fazer a questão, vai fazer a questão. Por quê? Porque macete, técnica, não é fundamento matemático, então o macete pode falhar. Mas se tu não tem o recurso, não tem a menor ideia como se faça, bom, aí usa o macete. É isso que eu quero dizer, entende? Não pode querer usar o macete em toda a prova, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Tranquilo? Mas enfim, e aí também eu vejo muito no YouTube assim, ó, o guri, ele recém saiu da fralda com o cu todo cagado. Aí porque ele passou no vestibular de medicina, ele acha que ele pode ensinar os outros como vão fazer. Já viram isso? Esses caras que fazem lá, cara, Aparece um monte pra mim, né? aparece um monte. Um monte de É. canal, assim, de estudo e tal. E aparece umas sugestões de Uhum. 10 minutos de como Uhum. ter a melhor aula disso. É umas Uhum. coisas bem Ah, assim. é 10 mágica. minutos e tu vai escrever Uhum. a melhor redação. É umas coisas bem assim. Cara, essas mágicas não existem, tá? Se fosse assim, não existia mais escola. Só existia o que os caras iam fazer. Pega esses vídeos 10 minutos aqui, mais 10 ali, mais ali. Vamos supor de 5 horas, tá? Reúne todos os vídeos de tudo. 5 horas de vídeo. Aí tu entrega um pendrive pro cara, tá aqui, ó. 5. Estuda esse pendrive aqui, não precisa ir no colégio. Os colégios não existiria mais tudo. Não existiria mais ciência. Porque só teria macetes. A ciência não é feita de macete. A ciência é feita de estudo, de empirismo, de observação, hipótese, conclusão, né, hipótese e comprovação da hipótese. É feita assim, né? Mas daí os caras fazem. O cara pensa que porque passou no vestibular, ele pensa que pode dar aula. Para dar aula, tem que fazer o vestibular, cursar o curso e ser professor. Né? Eu não respeito um cu de cachorro que recém entrou na faculdade e quer dar aula de uma coisa que ele nem sabe. Ele vai fazer para medicina, quer dar aula não sei o que, como fazer não sei o que. Não tem. Vai estudar. Quer ser professor? Faz licenciatura, como eu fiz. Né? Mas enfim, né? Técnico de futebol é professor, chamado de professor. Juiz de futebol é professor. Todo mundo é professor, né? Qualquer um. É a chinelagem. E aí eu aqui tenho que aguentar isso. Mas vamos lá. É o desabafo, tá, pessoal? Momento desabafo do professor essa é a pandemia, deixa a pessoa louca. Vamos lá. Professor. Mas é isso aí, tá? Tá todo mundo assim. Todo mundo assim. Mas Entende? é. Mas até minha voz agora embargou. Deu. É assim, ó. O que funciona é estudar, tá? Isso que funciona. Baixar a cabeça e estudar, né? Baixar a cabeça e estudar, azar. Vamos fazer mais uma. Essa aqui eu vou deletar. E vou pegar mais uma aqui na ordem que tá aqui. Deixa eu ver. O que é essa aqui?
Essa aqui a gente fez, não fez do filtro? Da água? Sim. Da água aqui. Ou não? Não. Não? Ah, a gente fez a dos pães. As dos pães. Muito legal. Essa aqui é muito parecida. Então, é bem parecida. Só, Bem né? parecida. É É bem parecida. isso. Tem mais umas duas dessa aqui ou três desse tipo. Vale a pena, sabe por quê? Porque Esquema, eu acho. é o mesmo esquema. É de fração também. De fração, de razão, fazer comparação entre coisas, tá? Então a gente vai fazer isso aqui. Isso eu acho que vai ser um pouco mais rápido. Eu não sei nem que horas são. 9h06. Ah, é cedo ainda. Olha só. Aqui. Centralizei. Vou usar o lápis número 2 aqui, já era. Olha só, diz assim: diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtros de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos. Pessoal, assim, eu vou começar a ler de novo, sabe por quê? Porque eu vou interromper a gravação para gravar em 2 partes a aula, tá? Para não ficar muito longa. Então eu vou cortar aqui. Ó, vou